6 de outubro, São Bruno Confessor, do ano de 1101. São Bruno, filho de nobre família, de Colônia, nasceu no ano de 1035. Desde a infância trazia a Bruno o cunho de uma alma eleita, o que se lhe manifestava na aversão a tudo que era leviano, na prudência, modéstia e predileção para tudo que era de Deus e de seu santo serviço. Tendo a idade própria, frequentou a escola de São Cuniberto, na qual fez tão brilhantes progressos que o arcebispo de Colônia, Santo Ano, não hesitou em recebê-lo entre os clérigos e mais tarde lhe oferecer um canonicado. Morto o arcebispo, Bruno aceitou um canonicado em Reims, e é provável que tenha lá ocupado o lugar de instrutor do clero. Vendo-se perseguido pelo arcebispo simoníaco Manassés e profundamente aborrecido das vaidades e prazeres do mundo, resolveu abandonar tudo o que ao mundo o ligava e procurar a solidão. 6 amigos acompanharam-no: Landuíno, Estevão e Lonre, Estevão de Die, cônegos de São Rulfo do Dalfine, Hugo sacerdote já idoso, e mais 2 leigos, André e Grerim. Bruno, entretanto, fez-lhe ver que pouco adiantaria meterem-se na solidão se não tivessem o guia ilustrado, competente, mestre da oração e da santidade. Formaram um conselho e resolveram dirigir-se a Hugo, bispo de Grenoble, homem reconhecidamente santo, em cuja vasta diocese também existiam muitos lugares próprios para se fundar uma ermida. Hugo recebeu os 7 homens, que lhe eram desconhecidos, e vendo-os, lembrou-se de um curioso sonho que tivera na noite antecedente. Parecia-lhe-se ver Deus, em pessoa, num lugar deserto, na diocese erigir um templo chamado Cartucho, e da terra se elevarem 7 estrelas, que, formando um círculo, tomaram a dianteira para lhe indicar o caminho para aquele lugar. Apenas Bruno e os companheiros lhe falaram do plano, quando neles reconheceu os mensageiros divinos, preconizados pelas 7 estrelas, vista em sonho. Animou-os a executar o projeto heróico, mas indicou-lhes o lugar da futura residência e prometeu-lhes todo o apoio, para que se embalassem em vãs esperanças e os pusesse ao abrigo contra duras decepções. Fez-lhe uma descrição minuciosa daquele lugar que, além de deserto, era inóspito e pavoroso. Era precisamente o que procuravam, um lugar de acesso difícil para ficarem livres de relações com o mundo. Hugo, encantado com o espírito de sacrifício daqueles homens, hospedou-os em casa até que os raios do sol da primavera tornassem mais viajáveis os caminhos. Ele mesmo queria acompanhá-los e entregar-lhes o sítio da futura residência. Chegados ao lugar escolhido, Bruno e os companheiros começaram a construir uma casa de oração em pequenas celas, uma regularmente distanciada da outra. Foi esta a origem dos cartuchos, no ano de 1084. Difícil tarefa é dar uma descrição minuciosa da vida daqueles santos homens naquela solidão. Obrigaram-se a observar absoluto e permanente silêncio para tanto mais poder estar em oração com Deus. Grande parte do dia dedicava à recitação dos salmos. O corpo parecia não ter outro destino senão sofrer mortificação. A ocupação principal e predileta era copiar bons e piedosos livros para assim ganhar o sustento. Em Bruno, iniciador da obra, via um superior. Não só era o mais ilustrado, como também na prática das virtudes era o primeiro. Foram estes os motivos também por que Hugo o escolheu para conselheiro particular, a quem visitava diversas vezes por ano, desprezando as fadigas e sacrifícios inerentes à penosíssima viagem. Inesperadamente recebeu Bruno ordem do Papa Urbano II para se apresentar em Roma. Bruno não era um desconhecido da Santa Sé, pois Urbano tinha sido seu discípulo, e era a veneração ao mestre, a admiração do seu saber e das suas virtudes, que inspiraram ao Papa mostrar-se grato ao benfeitor e ao mesmo tempo lhe pedir conselho de que necessitava. A ordem do Papa causou tanta tristeza na pequena comunidade que chegou ao completo desânimo. Não podiam os companheiros de Bruno conformar-se com a ida do mestre, e assim resolveram acompanhá-lo na viagem a Roma, para a qual Hugo lhes deu a bênção. A recepção em Roma não podia ser mais cordial e fidalga.
Bruno teve que ficar ao lado do Papa e os companheiros foram hospedados na cidade, onde continuaram sua vida de religiosos. Breve, porém, experimentaram a grande diferença entre a cidade e a solidão na Cartucha. Não foi possível obter do Papa o regresso de Bruno. Para a obra não correr perigo de dissolver-se, nomeou prior Aladuíno, o qual, com os demais companheiros, voltou para a França. Embora separado do rebanho, conservou-se Bruno sempre em contato com os filhos espirituais por meio de uma correspondência ininterrupta, ficando assim sempre ao par dos acontecimentos, não faltando conselho e assistência espiritual aos religiosos sempre que assim o reclamassem. A obra de Bruno e dos companheiros era muito santa, para não experimentar as ciladas do inimigo, que, servindo-se de homens maus e invejosos, tudo fez para esmorecer o espírito dos santos homens, insinuando-lhes a inutilidade e contraproducência de uma vida tão austera e a desnecessidade e desvantagem de tantos sacrifícios acima das forças da natureza e outras coisas mais. Não pequena foi a perplexidade dos religiosos, que não cedeu enquanto Deus não lhes mostrasse, numa celeste revelação, a futilidade das objeções diabólicas. Assim ficaram consolados e animaram-se a seguir fielmente a regra até a morte. À instância de muitos pedidos, obteve Bruno licença para voltar e retomar o lugar na comunidade. Mas nova complicação impossibilitou-lhe o regresso. Os habitantes de Régio, na Calábria, tendo perdido o arcebispo, ofereceram a Bruno a mitra e o Papa deu-lhe a entender que seria muito de seu gosto se a aceitasse. Bruno, porém, opôs-se às proposições do episcopado para poder voltar à ordem. Nesse tempo, resolveu o Papa uma viagem à França, e Bruno, receando ficar novamente preso com negócios da Santa Sé, desistiu do seu plano primitivo e, com outros companheiros que ganhou em Roma, fundou uma nova casa da ordem no deserto de La Torre, na diocese de Esquilace. Deus lhe deu um grande amigo e benfeitor na pessoa do duque Rogério, da Sicília e Calábria, o qual lhe doou terreno e meios para fazer um convento e uma igreja dupla, dedicada à Santíssima Virgem e a Santo Estevão. Tendo assim garantida a subsistência da ordem, trabalhou para sua maior organização e solidificação espiritual. Em 1101, Bruno adoeceu gravemente. Na presença da morte, por assim dizer, diante dos irmãos da ordem, fez uma confissão pública de toda a vida. A confissão seguiu-se à profissão da fé, na qual frisou bem o dogma da Santíssima Eucaristia contra as ideias errôneas de Bengário e acrescentou: Eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica, em particular, creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são o corpo verdadeiro de Jesus Cristo e seu verdadeiro sangue. No dia 6 de outubro, entregou o espírito a Deus. O corpo enterrado no cemitério de La Torre em 1515 foi encontrado intacto. A ordem dos cartuchos, além de ser a mais austera de todas as ordens da Igreja, tem a fama de nunca se ter afastado do espírito primitivo das suas constituições, e nunca precisou de uma reforma. Leão X aprovou para uso da ordem o ofício do fundador, e Gregório XV estendeu para o uso da Igreja toda. São Bruno, rogai por nós.